Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula do curso de Eletrônica Básica à distância do Senai. Bom, na aula de hoje nós iremos tratar dos materiais condutores, semicondutores e isolantes. Quais são os objetivos a serem alcançados nessa aula? Entender o que são condutor, isolante e semicondutor e saber diferenciá-los do ponto de vista da física. Nós vamos compreender a natureza da corrente elétrica e como ela ocorre nos condutores, isolantes e semicondutores. Relembrar a camada de valência, ligações covalentes, estrutura cristalina, elementos trivalentes e pentavalentes. Vocês irão entender também como as correntes intrínseca, eletrônica e de lacunas são formadas dentro do material semicondutor. Saber o que são semicondutores dos tipos P e N e também os semicondutores puros, o que significa dopagem em um semicondutor e para que ela é utilizada. E vocês terão também que relacionar o tema visto na aula de hoje com o cotidiano de cada um de vocês. Bom, aqui eu apresento uma tabela onde são identificados os tipos de materiais condutores, semicondutores e isolantes. Tá, então, como nós podemos ver nessa tabela, os materiais semicondutores eles ficam entre os condutores e os isolantes. Então, o que significa dizer que um material é semicondutor? Tá? Ele pode, ora, conduzir a eletricidade e, ora, não conduzir a eletricidade. Então, através de um tratamento químico que é feito nesse material, eu consigo fazer com que ele se torne um material intermediário, ele fique entre os condutores e os isolantes. Exemplificando aqui, de acordo com a tabela, nós temos alguns materiais que são condutores, tipo prata, cobre, ouro, alumínio, ferro, aço, grafite. Então, vocês podem observar que a condutividade, ou seja, a capacidade de conduzir eletricidade da prata é bem maior do que a capacidade de conduzir eletricidade do aço, por exemplo. Tá certo? Só que vocês já conhecem os fios, né, que são vendidos nas lojas que revendem equipamentos elétricos e eletrônicos. Esses fios, que material que eles são produzidos? O material que eles são produzidos é o cobre. Por quê? O cobre ele não é tão caro quanto a prata e o ouro, que também é um ótimo condutor de eletricidade, e ele atende às normas de segurança, né, de instalações elétricas, tendo assim um custo-benefício bem melhor. Já dos materiais isolantes, nós temos aqui como exemplo o vidro e a borracha. E qual é a característica de um material isolante? É impedir que o elétron, ou seja, que a corrente elétrica circule por ele. Um exemplo bem claro aí que nós podemos ter é a fita isolante. Todo mundo já deve ter utilizado a fita isolante para isolar uma emenda de algum fio. Então, para que serve a fita isolante? Para isolar o material de cobre do fio, para que ninguém tome choque naquele local. Já os semicondutores, no caso aqui nós temos o germânio e o silício, que são os mais utilizados para a produção de componentes eletrônicos, eles se situam intermediariamente entre os condutores e os isolantes. Então, como eu já disse antes, eles podem conduzir a eletricidade ou não. Esse fenômeno é que nós vamos entender com o decorrer dessa aula. Agora, falando um pouquinho, dando um exemplo aqui, nessa imagem que vocês têm, de um material condutor e isolante, seria o fio que é utilizado para conduzir a eletricidade. Esse fio que leva a energia até a lâmpada da casa de vocês, tá? Ele tem um material condutor, que é um material de cobre, e a capa dele, a parte de borracha dele, é o isolante. A gente pode tocar nesse fio,
parte isolante do fio, que a gente não vai tomar choque. Se a gente tocar na parte de cobre do fio, com certeza, se ele estiver energizado, a gente pode tomar um choque. E nessa outra imagem aí, temos aqui alguns exemplos de materiais semicondutores, tipo o LED, chips de silício, transistores, que são exemplos de materiais semicondutores. Falando um pouquinho da natureza da corrente elétrica e o seu conceito, a corrente elétrica é um movimento de elétrons em um material condutor, quando se aplica uma diferença de potencial, ou seja, uma DDP. Nesse caso, a DDP é fornecida pela pilha. Então, nessa simulação, nós temos aqui um exemplo bem claro da circulação de corrente elétrica por uma carga, onde a DDP é fornecida por uma pilha ou por uma bateria, e através dessa diferença de potencial, os elétrons podem circular pela carga, fazendo, por exemplo, acender uma lâmpada ou acionar um motor. Relembrando um pouquinho da camada de valência e ligações covalentes, as ligações covalentes são quando átomos de silício se juntam através de uma aliança inteligente, onde compartilham elétrons de valência. Nessa simulação que vocês estão vendo aqui, os elétrons que estão circulando ao entorno do átomo, cada átomo empresta um elétron para um vizinho e juntos compartilham 2 elétrons. Uma associação com 4 átomos vizinhos deixará o átomo central com a sua última camada completa, isto é, com 8 elétrons. Sendo assim, ele ficará um átomo estável. Ligações covalentes entre átomos de silício formam um retículo cristalino, isto é, uma estrutura organizada de átomos que formará o sólido, ou uma peça, um bloco de silício. Porém, até mesmo luz e calor do ambiente podem fornecer energia para quebrar algumas ligações covalentes. Isto libertará alguns elétrons que deixarão um vazio ou lacuna no lugar em que ocupavam. As lacunas agem como se fossem cargas positivas atraindo elétrons vizinhos e formarão novas lacunas, formando assim então o que nós chamamos de corrente intrínseca. Agora nós vamos falar um pouquinho dos semicondutores tipo P, N e puro e vamos entender o que significa cada um desses termos. Para que o material se torne semicondutor, é necessário acrescentar impurezas que o tornarão ótimo condutor de elétrons, e isso é chamado de dopagem. O que significa o termo dopagem? São impurezas que são acrescentadas em um material semicondutor puro para que ele se situe naquela condição do gráfico que nós vimos anteriormente. Ele se situe entre os materiais condutores e os semicondutores, ou seja, ora eles vão conduzir a eletricidade, ora não vão conduzir a eletricidade, depende da situação formada naquele momento. As impurezas podem ser trivalentes, fazendo com que o material se torne positivo ou do tipo P. Já as impurezas pentavalentes têm 5 elétrons na última camada, como por exemplo o fósforo e o arsênio. Sendo assim, elas conseguem fechar a última camada de valência ficando completa, ficando assim um elétron livre, fica um elétron vagando pelo material semicondutor. Então, nesse tipo de material, nós dizemos que ele é um material tipo N, ou seja, ele é negativo. Se o elétron ele é uma carga negativa e tem excesso de elétrons no material, esse material é chamado material tipo N. A união de um material tipo P com outro material do tipo N formará uma junção PN. Então, o material será condutor em um sentido e isolante no sentido inverso. Então, essa característica é a base dos diodos que estão presentes em praticamente todos os equipamentos eletrônicos, tipo carregadores de celular, computador de última geração. Então nós vemos aí a foto de um diodo, e o diodo ele faz o papel de um guarda de trânsito.
que orienta o movimento dos carros em uma agitada cidade com muitas ruas. Só que os carros são os elétrons, né? Podemos também fazer os sanduíches com material tipo PIN, obtendo junções PNP e NPN. Então esse sanduíche que é feito, né, de material tipo PIN é para ser formado um outro componente eletrônico que vai ser assunto de aulas futuras, que são os transistores. Agora, no último tópico da nossa aula, eu peço para que vocês façam uma relação do tema estudado com o cotidiano de cada um de vocês. Então vamos pensar um pouco, despertar a curiosidade que existe aí em cada um de vocês. É através disso que a gente consegue aprender e fixar melhor o assunto estudado. Então, um exemplo que eu coloquei aqui é que na cidade é cada vez mais frequente ver ônibus, painéis de propaganda e outros objetos com letreiros eletrônicos expostos com iluminação de LED. Então, qual é a vantagem da utilização desse material semicondutor? Isso pode ser considerado um avanço tecnológico? Para quem esse avanço vai servir? Os usuários desse serviço estão realmente satisfeitos com tal recurso? Como as lâmpadas funcionam? Então vocês vão pesquisar quais são os tipos de lâmpadas que existem, as fluorescentes, as incandescentes e até mesmo as lâmpadas mais modernas agora, as lâmpadas de LED, como elas funcionam, qual é o consumo médio de cada tipo de lâmpada dessa, qual lâmpada tem o melhor custo-benefício, qual a importância da utilização dos semicondutores na preservação do meio ambiente. Eles contribuem para a destruição ou ajudam no monitoramento e controle da degradação ambiental. Então eu quero que vocês façam essa pesquisa, despertem a curiosidade de vocês e na próxima semana eu peço para que vocês postem esse material que vocês pesquisaram, as dúvidas que ficaram desse assunto de hoje, as relações principais com o cotidiano de vocês. Peço para que vocês postem no fórum de discussão, no nosso ambiente virtual. E lá eu vou procurar responder a cada questionamento de cada aluno. Bom pessoal, antes de terminar esta videoaula, eu deixarei disponível na descrição do vídeo um link onde vocês terão acesso a um arquivo que complementará o assunto estudado na aula de hoje.